Coisas versus pessoas. Será que deve existir este embate das coisas versus pessoas? Como que a gente lida com isso? Com o dinheiro, com a família? Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Filipenses, nosso devocional aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo está preso e ele diz assim, verso 21, desculpa, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele sabe que ele está correndo o risco de ser assassinado ali na cadeia. Verso 22, mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Então ele está dividido aqui. Morrer é estar com Cristo. Viver seria bom porque traria frutos para os irmãos. Qual é o propósito da existência? Amar a Deus e ao próximo. Na Confissão de Westminster, amar a Deus e gozá-lo para sempre. E uma materialização disso é amar o próximo. Lembra que lá em Mateus Jesus disse que no dia do juízo final vai separar bons, ímpios e crentes? E ele vai separar como? Aqui estão aqueles que fizeram o bem a mim. Quando, Senhor, te vimos com fome? Quando? Quando vocês fizeram para cada um dos pequeninos. Olha como que Deus é um ser, os homens são outros, mas são inseparáveis. Como o nosso amor a Deus, ele se materializa por meio do nosso amor ao próximo, do nosso serviço ao próximo. Agostinho, no seu clássico e espetacular livro A Cidade de Deus, ele disse assim, 2 amores construíram 2 cidades. A da terra, pelo amor de si mesmo, até o desprezo de Deus, e a do céu, pelo amor de Deus e até ao desprezo de si mesmo. Ele coloca então 2 cidades, como se fosse o reino de Deus e o reino dos homens, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Qual a diferença delas? Na cidade dos homens, o homem ama a si mesmo e por isso ele acaba desprezando Deus. Na cidade de Deus, o homem ama a Deus em primeiro lugar, até ao desprezo de si mesmo. Ele nega a si mesmo, como Jesus falou, que a gente tem que amá-lo e negar a si mesmo. E como eu disse, então a cidade de Deus é caracterizada pelo desprezo de si e o amor a Deus. E como esse amor a Deus se materializa? Para mim, a maneira mais clara é por meio do amor ao próximo. Então vamos lá. Pessoas versus materiais, bens materiais. A verdade é que, em primeiro lugar, Deus fez a ambos. Deus fez, em primeiro lugar, toda a matéria, o ouro, a prata, a fauna, a flora, o gado, tudo Deus fez. E o que Deus disse sobre a matéria, sobre a riqueza? Porque a riqueza, gente, não é aquele dinheirinho que você pensa que você tem na mão, não. Aquilo é só uma papel moeda, para a gente fazer uma moeda de troca aquilo. A riqueza mesmo é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente tem. Então Deus, ao olhar para a riqueza, vamos usar essa palavra, Deus, ao olhar para o ouro, para a prata, para os metais, para o gado, enfim, o que Deus disse? E viu Deus que era bom. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, diz assim, outra coisa eu vi debaixo do céu que é bênção. O homem a quem Deus conferiu riquezas e a quem Deus conferiu que pudesse gozar dessas riquezas. Então não há na Bíblia essa ideia de que a matéria é uma coisa ruim, de que o dinheiro é uma coisa ruim por si mesmo, de forma alguma, nem neutra. É uma coisa boa, porque Deus olha para a matéria e diz, bom. E viu Deus que era bom. Veja como que o dinheiro, a falta dele é uma coisa ruim. Você ganha pouco. E aí você acaba tendo que trabalhar muito, fazer muitas horas. Resultado, você acaba ficando menos com a sua família. Se você ganha muito pouco, você pode não ter a oportunidade de ver os seus pais, fazer uma viagem até para a casa dos seus pais. É por isso que na Bíblia a falta de dinheiro é sempre visto como um sofrimento. O Antigo Testamento, entre as maldições estão a pobreza. Eu não estou querendo com isso dizer que todas as pessoas que são pobres, elas o são por maldição. Imagina, teria que falar que Jó, que todos os apóstolos, que Lázaro da profecia, da parábola de Jesus não era crente. Olha que loucura. Mas existem sim, aqueles homens eram infinitamente melhores do que nós. Paulo, e eles eram infinitamente mais pobres do que nós, que a maioria de nós aqui. E nem por isso eles eram menores do que nós, acredito que eles eram maiores. Mas isso não anula o fato de que a pobreza em si é uma coisa ruim. Deus usa essa coisa ruim para o nosso bem.
Deus nos supre apesar da pobreza, como Davi fala. Puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Mas isso não anula o fato de que a pobreza é uma coisa ruim. É em si mesma. Deus pode usá-la para o bem. Deus pode nos suprir apesar dela. Mas isso não torna o fato de que Deus usa, de que Deus nos quebranta na pobreza, não torna a pobreza uma coisa boa. Na realidade, é Deus que faz o milagre de usar essa coisa ruim para o nosso bem. Agora, o problema é a nossa tentação de colocar a carroça na frente dos bois. Ou o dinheiro como mais importante do que as pessoas. E essa é uma coisa que nós fazemos muitas vezes, sem notar. Sem notar. Por exemplo, olha, eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, eu sempre penso, acho que uma das coisas mais simples para ilustrar isso é um carro, né? Para mim é a coisa mais fácil, porque é tão claro isso para mim. Eu vi uma pesquisa esses dias que o brasileiro, ele gasta, em primeiro lugar, acho que é com comida, em segundo lugar, o maior gasto dele é carro. Se não for, gente, essa pesquisa não estiver exata, é alguma coisa ali bem perto disso, tá? Quantos brasileiros, o cara acabou de ganhar um salarinho, aumentou o salário dele, R$ 5.000, já foi lá comprar um carro financiado, R$ 2.500, mais IPVA, não sei o que lá, seguro, gasta uns, é isso aí, gasta uns R$ 2.000 entre seguro, não sei o que lá, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Então veja bem, é uma bênção ter um carro? Demais, demais. Não é o Uber não vai te pegar 3 horas da manhã se você sair se o seu filho estiver doente. Então é uma bênção, pode salvar o seu filho. 3 horas da manhã, seu filho engasga, aí você tem um carro, por conta do carro você pode salvar o seu filho. É uma bênção isso. Mas é uma bênção que a gente pense que o carro é para que a gente se sinta bem, sinta que venceu na vida. E eu acho que isso é uma estupidez. Então, isso muitas vezes é que nós não notamos. Que inúmeras vezes nós estamos querendo as coisas, não porque essas coisas vão servir a nós, a nossa família e ao próximo, mas porque as coisas vão fazer com que a gente se sinta melhor que o próximo. Tá vendo? Então, o dinheiro é uma coisa boa em si mesma, assim como, por exemplo, o casamento. A sua esposa é uma coisa boa em si mesma, mas você pode amá-la mais do que a Deus. Pronto, você fez dela um ídolo. O mesmo se dá com o dinheiro. Então, o que a gente, primeiro, você tem que se lembrar disso. O seu coração é enganoso, é corrupto. Ele tem essa tendência. Ele puxa para o lado esquerdo. Ele tem essa tendência de puxar para o lado errado. Ele tem de você pensar nas coisas materiais de uma maneira errada. De, por exemplo, achar que o dinheiro, ao invés de fazer com que ele faça o bem ao próximo, à sua família, te faça sentir melhor que o próximo. Eu falo por experiência, eu sinto vergonha disso, mas em alguns momentos que eu tive uma condição um pouco melhor, tive momentos ruins, momentos melhores, de você às vezes achar que você é melhor que os outros. E antes de eu me converter, eu acho que todo o motivo da minha existência era esse. Era o desejo de ter dinheiro, não é nem pelo dinheiro em si, pelo que ele poderia comprar para resolver um problema, mas pela sensação de dizer, eu venci na vida, eu sou melhor que os outros. E Eclesiastes diz que o trabalho do homem, todo trabalho e destreza provém da inveja do homem contra o seu semelhante. Ou seja, o que motiva o homem a trabalhar? Eclesiastes que está dizendo, não é o desejo de melhorar a vida da família, não. É o desejo de ser melhor que o outro, de ter. Por que ele tem ou não? É a inveja contra o seu semelhante. E se você sabe que você é corrupto, você vai orar a Deus e pedir por um milagre, para que você coloque as coisas no devido lugar. Para que você coloque. Eu já fiz isso aqui, né? Às vezes você encontra assim, alguém falando assim, eu quero o carro X, né? Aí você pergunta para ele, por quê? Por que você quer esse carro? Ele não sabe explicar. Não, é bonito, mas base em qual padrão? Ele é 4 vezes melhor ele é 4 vezes mais caro que o outro, porque... Aí eu pergunto, mas ele é 4 vezes melhor que o outro, por que você quer esse carro? Por quê? E muitas vezes não há uma resposta lógica, eles tentam fingir e tal. E eu sempre faço o seguinte teste, para saber se você está você está desejando as coisas com um desejo correto e bíblico, por aquilo que as coisas podem ajudar a sua vida. Ou você está desejando por um desejo idólatra. O teste é o seguinte,
Há duas possibilidades. Aqui, imagine que Deus chega e fala para você assim, esse carro aqui, ó, é o melhor do mundo. Esse carro é o melhor do mundo, ele é perfeito. E ele vale 100 milhões de dólares. Ele é perfeito, eu não preciso falar nada, em tudo. A estética dele é perfeita, tudo, 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 tudo. Tá aqui. E eu posso dar esse carro para você, mas com uma condição. Ninguém vai saber que ele vale milhões e milhões de dólares. Ninguém vai saber. Mas, como você compra as coisas simplesmente pelo valor que a coisa vai dar a você, que essa coisa vai dar, no caso o carro, como que ele vai ajudar você, como ele vai tornar a sua vida mais produtiva, da sua família melhor, então você não vai se importar com isso, né? É ou não é? Seja sincero! Então o carro é o melhor que existe, mas você vai andar nele como se fosse um, ai meu Deus, eu corro o risco de deixar alguém brabo aí, uma areia. Ou um carro bem judiadinho. Por fora, todo mundo vai olhar para o carro e vai pensar que o carro é ruim. Mas só você vai saber que ele é o melhor. Você topa? E a outra opção seria o seguinte. E esse aqui vale milhões e Deus vai dar para você. A outra opção é o seguinte. É um carro que tem muito status. Sei lá, pode ser um Range Rover. Mas não chega nem perto desse aqui. Mas esse aqui tem status. E todo mundo vai poder saber que você tem esse carro. Todo mundo vai falar, nossa, aquele cara acho que venceu na vida, hein? Seja sincero. Qual opção você deseja? Naturalmente? Em se tratando de lógica, essa seria a opção, não é? Sim. Mas naturalmente, fala a verdade, inúmeras vezes nós aceitaríamos esse de cá. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em impressionar os homens do que em servir as pessoas, ajudar a nossa família. Então, é sobre isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele ama a Deus e o próximo. É isso que nós precisamos, que Deus nos mude a cada dia. As coisas materiais não são ruins de forma alguma, mas elas podem se tornar um ídolo. E você precisa sondar o seu coração e pedir que Deus lhe dê graça para que você não faça como os ímpios, que pensam no dinheiro, que sonham com o dinheiro. Ele é uma bênção no devido lugar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia, que a Tua bênção esteja sobre nós e que o Senhor nos guie, Pai, nos livrando da cobiça, nos livrando de fazer do dinheiro um ídolo. Que a graça do Senhor, ó Pai, esteja conosco. Que a Tua mão poderosa esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza. A cada dia mais e mais. Livra-nos do mal, conduz-nos, ó Pai, em verdade. E abençoa as nossas vidas, Pai. Supre as nossas necessidades. Temos necessidades materiais, físicas. Abençoe a nossa casa, Pai. Como diz o autor de Eclesiastes, que é bênção o homem a quem Deus conferiu, a quem o Senhor conferiu riquezas e a quem o Senhor conferiu o dom de poder usufruir dessas riquezas. Ó Pai, supre as nossas necessidades, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Ó Deus, supre aqueles que estão me ouvindo agora, estão passando por algum momento de dificuldade. Eu oro que o Senhor os quebrante e use esse momento de dificuldade para transformá-los. E ao mesmo tempo eu oro, Deus, supre o teu povo. Supre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Lembrando, né, o nosso congresso, dia 26 e 27, em São Paulo, Memorial da América Latina. Eu vou estar lá nos 2 dias, hein? Vai ter a noite de autógrafos na sexta. Então, se você me acompanha, quer estar lá conosco, receber um autógrafo do meu livro, Homeschooling ao Alcance de Todos, que está sendo lançado pela Editora Vida, vai ser lançado na conferência. Eu estarei lá o tempo todo, né? O tempo todo a gente vai estar lá, na sexta e no sábado, tá bom? Deus abençoe. Não tem mais vaga, acabou, já acabaram as vagas. Mas até a próxima, né? Se Deus quiser.